Hoje é 25 de outubro de 2024, são 14 horas e queremos te dar boas-vindas para mais um passeio. Vamos rumo à região dos Lagos, em Rio dos Cedros. O percurso completo tem duração de 1 hora e 30 minutos, por isso dividimos em capítulos para não ficar muito extenso o vídeo. E no capítulo de hoje passaremos pelo centro e bairros de Rio dos Cedros até a centenária comunidade Rio Rosina. Agora, antes do poçante deslanchar, queremos te chamar para uma imersão pelas belezas naturais, histórias e uma viagem onde o tempo parece diminuir o ritmo. Encontraremos cultivos de arroz que refletem o céu azul, montanhas verdejantes e casinhas que parecem sussurrar suas próprias histórias como se quisesse partilhar algo. Sinta em cada trecho uma espécie de mágica no ar, um convite para deixar de lado a pressa e apenas aproveitar a paisagem. Estamos passando pelo limite dos municípios de Timbó e Rio dos Cedros, que são cidades co-irmãs. E o que significa isso? Que são municípios que estabelecem acordos de cooperação, intercâmbio e partilha de conhecimento. Este conceito surgiu na década de 1940 com o objetivo de promover a paz e a amizade entre diferentes culturas, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Aqui a rodovia SC-417 passa a se chamar Rua Dom Pedro II e o bairro é Divinéia. Estamos na sequência do vídeo anterior, onde saímos de Indaial e passamos por Timbó e estamos aqui. Rio dos Cedros foi criada por uma família italiana chamada Amboni, que saiu da Itália para ser um dos primeiros colonizadores imigrantes no Brasil. A maioria da população de Rio dos Cedros é de origem trentina, ou seja, tiroleses de língua italiana. Incentivados por Dr. Blumenau, os imigrantes tiroleses entraram no Vale do Itajaí a partir de 1875 e fundaram várias localidades como Timbó, Nova Trento, Rodeio. Tornou-se um município após ser desmembrado de Timbó em 19 de dezembro de 1961. A cidade foi batizada com esse nome devido à grande quantidade de cedros, preciosa madeira de lei, existente na barra do Rio Cedro, que inclusive nos acompanha aqui pela direita desde lá de Timbó. E vai seguir nos acompanhando até chegarmos na usina Cedros, onde tem a barragem de captação do rio Erta. Aqui é possível ver um dos milhares campos de cultivo de arroz que temos em Santa Catarina. Essas plantações tão simples e tão grandiosas contam uma história de paciência e cuidado. A terra, sob o peso da água, nutre cada broto com delicadeza, enquanto o ciclo da vida se desenvolve lentamente. Aqui à nossa direita é onde ocorrem os maiores eventos da cidade, entre eles a Festa Trentina, que acontece anualmente na primeira quinzena de setembro. Este ano foi a 32ª edição da festa. Aqui na esquina temos uma sede de um grupo de danças e ao fundo podemos ver a estrutura com uma arquibancada. Ainda por cima existe uma escola de ensino básico também. Aqui à esquerda é possível chegar à rampa de voo livre, que pertence ao Timbó Clube de Voo Livre. O morro está a uma altura de 520 metros e fica a uns 7 quilômetros de distância daqui. Para quem gosta de praticar os voos, a melhor época é de novembro até início de janeiro e depois no final do verão, março e abril.
Agora estamos na Avenida Tiradentes e o bairro aqui é o centro da cidade. Por falar em rampa de voo livre, em Poços de Caldas, sul de Minas, onde passamos uma temporada, também tem uma rampa de voo livre. Era meu lugar predileto, pois é absurdamente incrível estar naquele lugar a 1.600 metros de altitude. Já teve a oportunidade de conhecer a rampa lá de Poços? Fica anexo ao Cristo Redentor. Se não conhece e tiver oportunidade, vai porque vale muito a pena. É um lugar que deixou saudades. Em Águas da Prata, São Paulo, divisa com Minas, também tem o Pico do Gavião, um lugar que visitamos muito na ocasião. Outro também que já fomos algumas vezes e quando descermos para o Rio Grande vamos tentar ir novamente é o Ninho das Águias, que fica na divisa de Caxias do Sul com Nova Petrópolis. Esse vale muito a pena. O nosso comandante aqui está sinalizando que fará a volta na rotatória para que você possa conhecer a Praça Padre Aleixo Costa, mais conhecida como Praça da Imaculada. Aqui temos, além da Igreja Imaculada Conceição, o letreiro turístico, o museu e a rodoviária. Seguindo à direita, encontraremos a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e também um caminho para Pomerode. Logo à frente, também à direita, temos o Hospital da cidade. O Hospital Dom Bosco tem uma história de um século. Os familiares dos imigrantes, com muitas dificuldades, enfrentaram também problemas na área da saúde. Uma das alternativas encontradas na época foi reunir a comunidade e buscar uma solução, tentar trazer profissionais da área de saúde. Desta reunião, em 1920, foi fundado o Hospital Caridade de Rio dos Cedros, funcionando em uma casa particular. No início de 1926 foi adquirido parte do lote e nos últimos dias de 1928, após 8 anos funcionando em uma casa particular, o Hospital de Caridade de Rio dos Cedros inicia seus atendimentos, alterando o nome para Hospital Imaculada Conceição. Somente em abril de 1940 passou a se chamar Hospital Dom Bosco, e segue prestando serviços para a comunidade. E já estávamos nos esquecendo de uma coisa importante. Enquanto seguimos por aqui, queremos aproveitar para te dar boas-vindas também para você que está chegando hoje aqui no canal. Somos Denise e Brito. Eu sou a copiloto, enquanto Brito é quem comanda o poçante por todos os nossos passeios que temos aqui registrado, sempre com muita responsabilidade, gentileza e educação no trânsito. Nosso passeio é gravado em alta definição com imagens em 4K, portanto sugerimos que assista em dispositivos compatíveis para garantir a qualidade das imagens. Aqui à direita temos o acesso à Prefeitura, Pomerode e Timbó. Temos na playlist Dirigindo Santa Catarina alguns vídeos da SC 110, que é o caminho indicado aqui. É muito linda a estrada, se não assistiu ainda, vale a pena. Agora eu quero te chamar para uma ação. Calma que não é o famoso CCC, o tal do curta, comente e compartilhe, não é nada disso. Observe este caminho que estamos iniciando, pois encontraremos pela frente mais campos de cultivos de arroz, plantações de banana,
Essas casinhas de estrada rodeadas por vegetações e com muros baixinhos parecem guardiãs de sonhos tranquilos, onde o tempo corre devagar e a vida floresce em cada canto. O bairro aqui é o Cedro Central e te convido a contemplar este passeio incrível. Aqui já é uma área mais movimentada, mais estruturada, com escola, posto de saúde, e o bairro aqui é o Cedro Alto. Já é possível avistarmos a Capela São José à esquerda, rodeada pelos belos campos de cultivo de arroz, e mais à frente, coladinho à capela, teremos o Corpo de Bombeiros.
A partir daqui teremos a companhia mais coladinha do Rio Cedros e estamos passando por uma obra histórica e arquitetônica. Observe aqui à esquerda uma construção do século passado, o Aqueduto de Rio dos Cedros. A comunidade italiana se juntou para construir a canalização do rio para irrigar as lavouras. Muitas histórias ainda se ouvem sobre essa obra. Segundo alguns, não teve o projeto finalizado. Pelas margens do rio, vamos compartilhar contigo imagens incríveis que a câmera frontal não consegue te trazer. E se essa é a primeira vez que você está nos acompanhando e está gostando, então queremos aproveitar a te chamar para dentro dessa carona. Isso mesmo, viaje conosco pelo sul do Brasil. Vem com a gente, se inscreve e ative as notificações. Será uma satisfação ceder o banco do passageiro para que possas conhecer, ver ou rever lugares espetaculares como este.
Como podemos observar, o nível da água está bem baixo, mas ainda assim a beleza natural dessa região encanta a cada curva. Essa é a barragem de captação do rio Erta, e à frente temos a usina Cedros, que é o nome do rio, que nos acompanhou por todo o percurso. Agora seguiremos para outro lado com a companhia do rio Palmeiras. Olha só, tem palmeirense nos assistindo aqui? Já deixa o like, porque depois dessa é merecido ganhar um joinha, né? Pela frente vamos pegar um pouco da estrada de chão, e isso me faz lembrar uma história. Você sabe, viajar de carro sempre rende umas boas histórias, não é? Deixa eu contar uma que aconteceu numa estrada assim, bem parecida com essa aqui de Rio dos Cedros. Um dia um amigo nosso, vamos chamar ele de Amorim, porque pode ser que ele fique chateado ou não, mas na dúvida vamos criar um pseudônimo. E não é que o Amorim resolveu fazer um desses passeios de carro para relaxar? Só que o relaxar para ele era fazer o contrário, correr contra o tempo para ver quantas cidades ele conseguia visitar num único dia. Vai vendo. Bom, lá estava ele com o carro cheio de lanchinhos e um plano de viagem maluco. Mal ele sabia que a tranquilidade desse passeio ia durar bem pouco. Lá pela terceira cidade, ele resolve parar numa vendinha de beira de estrada para comprar água. Só que ele entrou tão rápido e não reparou que estacionou numa poça enorme de lama. Aí começou o show. Quando ele tentou sair, o carro simplesmente atolou. Agora imagine só, o Amorim no meio do nada tentando puxar o carro da lama. E aí começa a chegar gente para ajudar, tinha de tudo. Um senhor com boné gigante, uma senhora que dizia que sabia o truque certo para desatolar e até um cachorro que ficava correndo de um lado para o outro como se estivesse supervisionando o trabalho. Parecia uma cena de filme. Depois de muita tentativa, empurra daqui, empurra dali, o carro não saía do lugar. Foi aí que o senhor com o boné sugeriu: já tentou rezar para Santa Trava-Roda? Dizem que ela é a protetora dos motoristas atolados. O Amorim, sem saber mais o que fazer, começou a rezar, como ele próprio dizia: vai que... E não passou 5 minutos e o carro soltou da lama. Claro que depois ele percebeu que só precisava ter dado uma ré antes de tentar acelerar com tudo. Mas a parte boa é que ele nunca mais esqueceu a tal da Santa Trava-Roda. Até hoje, sempre que ele vê um lugar com cara de lama, ele já fala que vai pedir a bênção dela antes de passar. E nós, sempre que pegamos uma estrada de terra, já logo lembramos da Santa do Amorim. Vê se pode isso. E é por isso que a estrada é cheia dessas histórias malucas. Porque às vezes não é sobre o destino, mas é sobre momentos inesperados que nos fazem rir e colecionar lembranças, como contei no capítulo anterior sobre a nossa chegada no hotel em Timbó. Então fiquemos atentos, nunca se sabe quando uma nova história está prestes a começar. E quem sabe a gente não encontra a nossa própria Santa Trava-Roda pelo caminho, não é?
Estamos chegando na comunidade Rio Rosina, que foi formada por imigrantes e seus filhos, que deixaram a planície para se estabelecer na região serrana em 1923. A comunidade completou seu primeiro centenário no ano passado e estamos a 750 metros de altitude. Aqui é um polo de desenvolvimento social e econômico na região serrana. É uma das 25 comunidades que constituem Rio dos Cedros e estamos a 18 quilômetros do centro da cidade. O nome dado ao rio e à comunidade pode ter sido em virtude de encontrarem muitas flores brancas às margens do rio semelhantes a rosas, portanto, Rio Rosina. Aqui temos um cemitério. Nosso comandante está sinalizando que vamos subir até a igreja. A Escola Municipal João Floriano homenageia em seu nome o primeiro prefeito da comunidade. A paróquia foi construída naquela época e dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Vamos fazer um registro que vai direto para o nosso Instagram, @Metatur, para marcar nossa passagem por aqui hoje. Ficamos sabendo que aqui teve um time, o Palmeiras, em virtude do nome do rio que passa por aqui. Hoje temos também uma prefeitura, posto de saúde e ainda muita tranquilidade. Esse caminho de Rio dos Cedros até aqui é muito mais do que apenas uma viagem de um ponto a outro. Essa jornada nos convidou a olhar o mundo com mais calma e observarmos as transformações ao longo da estrada e a nos reconectarmos com aquilo que é essencial. Esperamos que, assim como nós, você sinta essa paz, essa harmonia que a natureza tão generosamente nos oferece. Que essas imagens, essa paisagem, fiquem contigo como um lembrete de que a beleza está em todo lugar. Basta olharmos com os olhos do coração. No próximo episódio chegaremos à barragem do Rio Bonito, esse pedacinho tranquilo, harmonioso e encantador de Santa Catarina. E assim vamos chegando ao final do nosso passeio de hoje. Esperamos que tenha gostado da viagem e já vamos deixar aqui o nosso compromisso de estarmos juntos nos próximos passeios. Gratidão pela tua companhia e até breve!